E nessa aula nós vamos analisar esse circuito e depois iremos simular ele no nosso laboratório virtual. Mas antes disso, nós precisamos conhecer quais são os valores que iremos precisar para fazer o nosso simulador funcionar. Temos aqui um LED, temos uma fonte. Essa fonte é composta pelo polo positivo e o polo negativo. E aqui está o nosso circuito fechado, porque o polo positivo da fonte está conectado ao resistor, que está conectado ao LED, que tudo isso está conectado ao polo negativo da nossa fonte. No nosso simulador, nós temos uma fonte já conhecida de 9 volts e o LED, nós precisamos de uma tabelinha. Essa aqui é a tabelinha do LED, você encontra facilmente aí na internet. O LED, ele muda suas informações de acordo com a sua cor. No caso aqui, nós temos um LED vermelho e o LED vermelho ele tem uma queda de tensão de 1,8 volts e ele tem uma corrente máxima de 0,02 amperes. Isso daqui é o mesmo que 20 miliamperes. Teremos uma aula específica para demonstrar como é que ocorrem essas conversões, caso você tenha dúvidas nela, ok? Vamos aqui. O LED, eu já sei que ele tem uma queda de 1,8 volts, ou seja, uma queda vai ser algo negativo. E eu quero saber qual é a resistência que eu tenho que colocar para que esse LED não queime. E eu tenho uma informação importantíssima, que a corrente dele máxima suportada é 20 miliamperes. Vamos a fazer uma aplicação da lei de Ohm. A lei de Ohm diz que a tensão é igual a corrente vezes a resistência. Daqui nós podemos tirar uma relação que a resistência ela é igual a tensão dividido pela corrente. Teremos uma aula explicando como fazer esses cálculos básicos para encontrar essas três grandezas do circuito, a corrente, tensão e resistência, ok? Mas aqui de antemão você vai pegar 9 volts, vamos subtrair de 1,8 volts e dividir por 0,02 amperes. Nós temos que a resistência ela corresponde a 7,2 volts dividido por 0,02 amperes. Teremos aqui como resultado 7,2 dividido por 0,02, 360. Então, a nossa resistência corresponde a 360 ohms. Essas contas são bem simples, são bem básicas. Eu vou te explicar o princípio básico, porque ela é muito útil nas montagens do seu circuito. É dessa forma que você vai fazer sempre para não queimar resistor, não queimar LED, não dar problema no seu circuito aí. Assim, eu tenho que a resistência aqui ela tem que ser de 360 ohms para que a corrente máxima no LED seja de 20 miliamperes. Se eu colocar uma resistência maior, a corrente vai ser menor. Se eu colocar uma resistência menor do que essa, esse LED aqui ele vai queimar, certo? Então vamos agora ao nosso laboratório de simulação.